Ouve a voz do bom pastor. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrará a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Juízes, capítulo 6, versículos 14 e 15. Deus peleja por você. Alguém que está sofrendo, coração gemendo, está desiludido. Alguém entristecido, coração partido, com alma ferida. Mesmo que desanimado, não fique prostrado, há uma esperança. Deus ama o abatido, e o que está caído Ele vai levantar. Se dê por derrotado, anjos do seu lado estão a guiar. Deus peleja por você, esta guerra não é tua. Aquietai diante dele, veja suas mãos vencendo o inimigo. Mil cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas não serás atingido, pois tu és querido, justo do Senhor. Quem se desanima, as forças terminam, então se enfraquece. Deus ordena lá do alto, Espírito Santo então te fortalece. A frieza vai embora e o fogo do Espírito logo te aquece. Deus só prova tua fé, tu és escolhido, Ele jamais te esquece. Mesmo que a batalha é dura, a vitória é tua, o justo não perece. Deus peleja por você, esta guerra não é tua. Aquietai diante dele, veja suas mãos vencendo o inimigo.
medo, pois tu és querido, justo do Senhor. Deus peleja por você, esta guerra não é tua. Aquietais diante dele, veja suas mãos vencendo o inimigo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não serás atingido, pois tu és querido, justo do Senhor. Eu saúdo a todos os nossos ouvintes com a santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouvintes, Deus nunca esteve com a maioria. Ele sempre está com os poucos que encontraram a porta estreita e entraram para caminhar no caminho estreito. São Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E por ser estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida, poucos são os que a encontram. Em Lucas capítulo 12, versículo 32, está escrito: não temais, ó pequeno rebanho, porque agradou-vos o Pai dar-vos o reino. Deus não está com os grandes, mas com os pequenos. Zacarias capítulo 13, versículo 7. Ó espada, levanta-te contra o pastor e com o varão que é seu companheiro. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei as minhas mãos para os pequenos. Sofonias, capítulo 3, versículo 12. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, mas eles confiarão no nome do Senhor. Ainda Mateus, capítulo 11, versículo 25. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Deus não usa para realizar grandes coisas grandes homens intelectuais, homens fortes, homens sábios. Deus sempre usa homens débeis,
fracos, conforme primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 26. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. No caso de Gideão, não foi diferente, pois quando Deus o chamou, eu vejo aqui, voltando para o livro de Samuel, no capítulo 16, versículos 6 e 7, quando Samuel foi à casa de Jessé para ungir um rei no lugar de Saul. Ora, Jessé apresentou 7 filhos, e todos os 7 filhos foram rejeitados. Quando Samuel chega e olha para o maior deles, Eliabe, Samuel diz assim: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel, versos 6 e 7. Quando Gideão foi tentar salvar o trigo das mãos dos midianitas, a mensagem do profeta estava em seu coração. E, na verdade, ele sabia que pouca coisa ele poderia fazer. Mas Deus viu aquilo. Deus olhou para aquele coração, e como a palavra de Deus não volta vazia, Isaías capítulo 55, versículo 11, Deus precisava de um homem apenas. E este homem se enquadrava com a palavra, com o tipo de homem que Deus sempre usou para realizar grandes coisas. Por quê? Porque as grandes coisas são impossíveis e Deus tem que agir, e Deus só age quando o homem sai da frente, quando o homem deixa Deus operar. Por isso que Deus não chama homens capacitados. Deus chama homens que não têm capacidade para Ele os capacitar. Então, o que Deus queria de Gideão estava no coração dele. Ele queria fazer alguma coisa.
E quando Deus o chama, ele diz: Ah, Senhor meu, como livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Portanto, eu hei de ser contigo. Tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. Agora, isso me faz lembrar da viúva nos dias de Elias. O que é que aquela viúva tinha? Um pouquinho de farinha na panela, um pouquinho de azeite na botija, mas o poder de Deus multiplicou a farinha, multiplicou o azeite da botija. Com o profeta Eliseu foi a mesma coisa. A mulher viúva, que tinha seus credores batendo na sua porta, querendo levar os seus filhos para pagar a dívida que seu marido falecido deixou, Eliseu perguntou para ela: O que você tem na sua casa? Ela disse: Um frasco de azeite. Com aquele frasco de azeite multiplicado, ela encheu vários vasos, pagando a sua dívida e sobrando uma aposentadoria para ela. Mas, se você me falar: Mas pastor, eu não tenho nada, eu não tenho fé, eu não tenho condição, como que eu sairei desse buraco? Como que eu vencerei essa doença? Como que eu vou ter uma virada positiva na minha vida? Gideão era pequeno. Deus disse: Vai nesta tua força. Ele ainda tinha uma força, ainda que uma pequena força ele tinha. Só que eu não tenho nada. Eu estou liquidado. Estou sem esperança. Não consigo ver nada de bom olhando para o horizonte. Pastor, eu preciso de Deus. Sim, há um ditado que diz que Deus ajuda quem se ajuda. Esse ditado é furado. Deus ajuda quem não pode ser ajudado. Faremos a nossa parte, mas para muitos nem a parte dele ele consegue fazer mais. Satanás o golpeou. Satanás destruiu a sua vida, que é o que o diabo faz. São João 10:10. O ladrão não vem a não ser para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo disse: Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então, o que éramos nós? Nós não tínhamos nada. E Deus nos deu a fé. Aleluia! Aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus.
aos Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, meus amados irmãos, Deus entrou com tudo para nós. Nós não estávamos nem como Gideão. Nós não tínhamos nada. E Ele deu a fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E com esta fé, nós podemos agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 6. Em Judas, no versículo 3, está escrito assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E esta fé não é baseada em filosofia, é baseada na palavra de Deus, que nunca falha. Mateus 24, versículo 35. O céu e a terra passará, porém as minhas palavras jamais hão de passar. Portanto, se você tem um pouquinho de força, mas com essa força você não consegue, Deus entra com a parte que falta. Mas se você me falar, pastor, e eu não tenho força, eu não tenho capacidade nenhuma, Deus então entra com tudo. Apesar que a pequena força de Gideão não lhe daria vitória, mas a força de Deus lhe concederia a vitória. Portanto, deixe Deus operar na sua vida. Dê um passo para Deus. Lança-se perante Ele, conforme primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Se você está nesta condição, dizendo, eu sou o menor, eu sou o mais pobre, eu não tenho condição, mas eu confio no Senhor. Você está do jeito que Deus gostaria que você estivesse, porque Ele vai operar na tua vida, porque Ele vai mudar a tua história, Ele vai agir. Você tem que dar um passo para Deus. Mateus 11, versículo 28 e 29. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Comece a tua vitória sendo batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, participando da Santa Ceia com pão asmo
com vinho, com lava-pés, e deixe Deus governar a tua vida. A vitória é tua. Vamos para a oração da fé. Maravilhoso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, há muitas pessoas acamadas, sem perspectiva de vida, pessoas isoladas, pessoas que não têm nenhum grau de esperança, pessoas que estão completamente derrotadas, acabadas, vencidas. Mas o Senhor pode mudar este quadro. O Senhor pode mudar essas vidas pelo teu grande poder. Pai, estende as mãos e que o teu poder penetre nos lares, penetre nas camas onde estão as pessoas enfermas. Em nome do Senhor Jesus, levanta o caído, levanta o oprimido, abençoa, esclarece a palavra e o salva em nome do Senhor Jesus. Amém.